Olá, eu sou Maílza de Souza. Neste canal eu falo sobre finanças, eu ajudo você a construir uma vida financeira melhor. No vídeo de hoje eu vou contar como mudei a minha mentalidade e passei a ser uma mulher independente. Eu já fui casada, hoje eu sou divorciada, eu moro sozinha, mas eu me separei quando meu filho tinha 4 anos de idade. E depois disso, eu tive alguns relacionamentos, mas não me casei novamente. E hoje eu moro sozinha, eu cuido de mim mesma e estou muito feliz com a minha situação. Eu vim contar para vocês como eu saí do fundo do poço financeiro que era a minha vida. Então eu separei 3 passos para contar para vocês como eu consegui. E se eu conseguir, pode ter certeza, você também consegue. Você também pode cuidar de si mesma. Isso não é privilégio de algumas, é só querer e você consegue. Então vamos para o primeiro passo. Então, a primeira coisa que a se fazer é admitir que você está sofrendo. E uma atitude que eu tive que ter é admitir para mim mesma que a minha vida não estava legal, que eu precisava sair daquele fundo de poço, que eu precisava mudar a minha vida. Isso é o primeiro passo. Mas como fazer isso? A primeira coisa é não ficar quieta, é não se conformar com aquela forma que está, é ter coragem de trabalhar. Se você é uma pessoa que tem coragem de trabalhar, teve uma vez que eu fui trabalhar em uma empresa onde tinha muitos cargos. Era a primeira empresa grande que eu fui trabalhar. Bom, para mim era uma empresa grande, né? Lá tinha mais de 100 funcionários. Até então, eu tinha trabalhado só em alguma coisa assim de família, que era 3, 4 pessoas, no máximo 6 pessoas. Pense assim, tudo que uma pessoa pode fazer, você também pode. Se uma pessoa é inteligente, você também é. Chegando nesta empresa, eu observei que ali tinha muitos cargos. Ou seja, eu vinha da contabilidade, eu trabalhava, eu tinha me formado no ensino médio em contabilidade, fui trabalhar no escritório. E observei então que naquela empresa tinha vários cargos. A primeira coisa então foi observar. Porque observando, você pode filtrar alguma coisa que serve para você. A primeira coisa que eu fiz foi observar ali o que servia para mim, o que eu posso fazer nesta empresa. Será que eu posso mudar alguma coisa que vai me beneficiar? Será que dá para eu mudar de cargo? O que dá para eu fazer? A gente precisa observar no lugar onde a gente está. As pessoas ali com quem a gente conversa, a gente precisa observar. Talvez está na hora de subir um degrau na sua vida. E aí observe todas as oportunidades. Tem sempre oportunidades ao seu redor. Observe. A outra coisa que eu fiz foi decidir. Decidi mudar. Decidi, eu queria mudar de vida. Então, eu precisava mudar. Esta foi uma decisão que eu tomei para eu sair do patamar onde eu estava e subir um degrau na minha vida. Mas uma coisa é agir. O que eu já estou fazendo? O que são os meus comentários? Como eu converso com as pessoas? Eu converso buscando oportunidades. As pessoas também têm que ver que eu estou buscando oportunidades. Isso vai se dar pela minha fala. Isso vai se dar pelos meus assuntos. Então, com as pessoas que eu conheço, eu tenho que extrair o melhor ali daquelas conversas para ver o que eu posso usar para encaixar na minha vida, para eu poder subir mais um degrau. A gente tem que observar, decidir e agir. O segundo passo é verificar as possibilidades. Uma vez que você já fez o primeiro passo, que você então ali já tem a clareza, né, do que você precisa, verifique as possibilidades
que tem ao seu redor. Naquela empresa, eu verifiquei ali as possibilidades, o que eram as minhas possibilidades. Eu verifiquei os cargos existentes. Quais cargos tinha naquela empresa? Quais cargos eu gostaria de fazer? Quais eram as remunerações do pessoal? Como era o salário desses cargos? Então, eu verifiquei em cada setor da empresa, eu fiz amizade em todos os setores da empresa e verifiquei ali os cargos ao qual melhor iria me atender e o qual eu iria dar um passo. Não adiantava mudar de cargo para ficar com o mesmo salário. Teria que ser diferente. E ali eu então verifiquei os cargos que me serviria, mas que me pagariam bem para isso. E outra coisa que eu fiz, entre as minhas amizades, eu fiz várias amizades ali naquela empresa. A outra coisa que eu fiz é, quem aqui já teve um sucesso, quem tem uma mente assim, igual eu quero ter? Quem é que já conseguiu ter um sucesso? E ali, né, garimpando ali nas minhas amizades, nessa época, foi o meu patrão. Ele era uma pessoa bastante carismática, bastante assim, amigo, e eu me tornei então amiga dele. E ele era um exemplo incrível, eu achava ele um exemplo incrível. Procure uma pessoa que você queira seguir o exemplo. No meu patrão ali, a história de vida dele, eu achei assim maravilhosa. Ele então tinha vindo do interior com 14 anos de idade, ele tinha entrado naquela empresa como office boy. Office boy, hoje em dia não se fala, não sei se tem, né? Mas eu acho que até tem. Mas hoje em dia se fala motoboy. Porque naquela época, office boy era aquele que saía da empresa com vários documentos para ir resolver nos lugares. E ele andava a pé. Era uma época que não se andava muito de moto, pelo menos não na minha cidade. E aí ele trabalhando então de office boy, um dia ele se tornou o dono da empresa. Porque ele chegou ali e procurou e viu, enxergou oportunidades. Foi se especializar para aquilo, para atingir aquele objetivo. E ele, então, nesta época que eu estava na empresa, era o dono da empresa. Ele detinha, né, uma parte lá das ações da empresa e ele era o diretor da empresa. Peguei ali naquela amizade com ele um mentor. Ele foi um mentor para mim. Aquela pessoa em que eu ia buscar conselhos e assim eu consegui subir este degrau na minha vida. Outra coisa também é, troquei as amizades daquela minha turma. A minha turma, até então, tinha sido aquelas pessoas dos bastidores ali, as pessoas do escritório. Eu troquei a minha turma pela turma daquele cargo ao qual eu escolhi. E o cargo o qual eu escolhi era o telemarketing. Quando eu quis mudar para o telemarketing, eu fiz amizade com aquele pessoal. E aí, não dá outra. Tudo que eles faziam, eu aprendi a fazer. Tudo que eles faziam acabou sendo incorporado na minha vida. Então, o que nós devemos fazer é amizades com aquelas pessoas que nós desejamos ser iguais a elas. Resumindo este segundo passo, então, verifique os cargos existentes, ou seja, as oportunidades, procure um mentor e mude as suas amizades. E o terceiro passo? O terceiro passo é buscar conhecimento. Eu fui aprender então, uma vez que eu escolhi o cargo, eu escolhi na época o telemarketing,
Aí eu fui observar e fui aprender o que eu preciso saber para trabalhar no telemarketing. E aí eu observei que o pessoal trabalhava com script. Como assim o script? O script é um passo a passo de toda a conversa telefônica que eles tinham com os clientes. E ali, sempre que dava oportunidade, eu estava ali, e quase todos os dias dava, viu? Na hora do meu almoço, enquanto eu estava ali conversando um pouquinho com aquela pessoa, eu dava uma olhada na mesa deles para ver o que eles estavam, né, o que eles estavam fazendo ali. E aí eu vi que eles trabalhavam com script e achei muito interessante e até fácil. Eles tinham uma habilidade incrível de falar com os clientes. Para quem nunca falou com o cliente, igual eu, que na época nunca tinha falado, nunca tinha atendido o cliente, podia parecer difícil. Para mim, parecia difícil. E vendo os vendedores falando com tanta habilidade com os clientes, eu ficava pensando como, né? Como que eles conseguiam? E eu precisava ser daquele jeito. Mas depois que eu vi que um script ajuda demais, eu falei, é isso. É só estudar o script. É só estudar sobre as peças do carro. É só estudar sobre pneu. E eu fui estudar sobre cada coisa ali que iria me ajudar a vender para aqueles clientes. Eu fiz curso de vendas, eu tinha muitas conversas com aquele meu patrão, aquele meu amigo. Eu perguntava muitas coisas para ele, porque ele já tinha passado por todos os setores da empresa. Eu participava também de tudo que a empresa fazia. Eu tinha eventos, eu estava lá. E esta empresa era uma empresa assim, com muitos eventos, tinha mais de um por mês. E eu participava de todos. Eu gostava de participar das reuniões, porque tudo que era em relação àquela empresa, eu sentia que eu tinha que agir como se a empresa fosse minha. Porque isso eu fui aprendendo com meu patrão. E ele só era o dono daquela empresa porque um dia ele agiu como se a empresa fosse dele. E de fato, um dia foi. E outra coisa, né, importantíssima, eu criei novos hábitos. Antigamente, a primeira coisa, primeiro hábito foi os livros. Os livros, o que você lê? Ou você não lê nada? Se não lê nada, está na hora de criar o hábito de ler. Eu lia muito, só que eu lia só romance. Então, foi a hora de eu mudar. E aí, eu troquei os livros de romance e comecei a ler revistas de vendas. Eu me lembro da revista Venda Mais. Foi uma revista que me ajudou muito. Eu lia os catálogos. Eu lia sobre as estruturas dos carros, dos caminhões. Eu sabia, porque eu gostava de pegar aquilo e ficar por dentro das novidades do mundo diesel, dos caminhões, dos ônibus. Eu gostava. Isto fez toda a diferença para mim. Eu mudei os meus hábitos. Um hábito também que eu mudei era, na hora do meu almoço, no serviço, eu não ia lá para fora ficar fazendo o horário de almoço. Tinha a turma, aquela turminha da fofoca. A turma da fofocaiada. E eles ficavam, tinham um local lá onde tinha um sofá, e eles deitavam ali, ou sentavam ali, uma turminha, e ficavam conversando. Mas eu estava muito interessada em saber sobre aquilo que eu estava aprendendo. Eu troquei este hábito por aprender alguma coisa. E esta alguma coisa foi muito significante na minha vida. Eu tinha 2 horas de almoço. Aquele pessoal que tinha ali também, todo mundo tinha 2 horas de almoço. Muitos ficavam ali conversando ali sobre assuntos que não estavam levando a nada. Fui tirar minha carteira no horário do meu almoço. Minha carteira A. E eu tirei. Isso fez muita diferença na minha vida. Primeiro eu tirei a carteira B, mas a carteira B
para dirigir carro, né? Eu tirei de manhã. Eu pegava aula na autoescola das 6 às 7 da manhã. E às 8 horas eu tinha que estar no serviço, né? Foi quando terminei a carteira B que eu fui mexer, que eu fui tirar a carteira A. Mas fez uma grande diferença na minha vida. De pouco a pouco eu fui trocando os hábitos. Ali eu dei um salto enorme na minha vida. Eu que um dia estava no fundo do poço, sem saber como fazer para sair de lá. E antes eu pegava 3 ônibus, às vezes 3, às vezes 2. Quando eu pegava 2 ônibus para ir para o serviço, eu andava ainda muito a pé. E eu realizei diversos sonhos na minha vida. Eu gosto de viajar para a praia pelo menos uma vez no ano. E antes, para mim, era um sonho, né? Eu conheci praia quando eu tinha 14 anos, uma vez que eu trabalhava numa casa de família, então, e tinha ido uma vez na praia. E depois disso, eu só voltei à praia quando meu filho tinha 4 anos de idade, que foi depois que eu comecei a construir, então, a construir esta nova vida. E desde então, todos os anos, pelo menos uma vez, eu viajo, vou passar uns dias na praia. Realizei diversos sonhos. Outro sonho que eu tive, que eu fiz também, foi um cruzeiro maravilhoso. Fiquei 7 dias em alto mar. Aquilo, assim, é um sonho. Um outro sonho também que eu realizei foi trabalhar para mim mesma, trabalhar por minha conta, trabalhar por conta própria. Mas esse daí é um assunto para outro vídeo. Mas já tem 12 anos que eu demiti o meu patrão e eu trabalho para mim hoje no conforto da minha casa. O que eu fiz, você também pode fazer. O que eu fiz, qualquer um pode fazer. Então, tome consciência da sua situação. Você precisa mudar? Você quer mudar? Então, siga os 3 passos que está neste vídeo. Se você precisa mudar, se você quer mudar, assista este vídeo de novo. Siga esses passos e você vai ver que você pode subir um degrau na sua vida. Um degrau importante. Siga esses 3 passos que está neste vídeo e você verá que a sua vida vai dar um salto enorme. Um salto que você, depois olhando para trás, não vai nem acreditar que você conseguiu, que você fez. Foi possível. Para mim, é possível para você também. Comece hoje. Comece hoje a enxergar as possibilidades, a observar as possibilidades que estão ao seu redor. Você pode, você consegue. No mais, até mais.